igreja! Vamos, igreja! Somos uma igreja triunfante! Aleluia! Servimos a um Deus poderoso, servimos a um Deus tremendo, servimos a um grande Deus, servimos o único verdadeiro Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao Senhor nesta manhã. Com suas palmas nesta manhã. I believe in a cross. I believe in a cleansing blood. I believe in a hill called Calvary, where Jesus died. Help me, let me sing that verse again. I feel the touch of his hand so warm and tender. He's leading me down paths that I must trod. I'll have no fear. E direis a ele: He walks with me, and naught of earth shall harm. Agora é fácil fazer o seu pedido, você pode visitar o... Oh, there came a sound from heaven. Bem-vindo hoje à Mensagem da Cruz. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Jim Mosley, Carl Brown e Dave Smith, e estamos contentes e felizes de poder estar com você hoje. Olha, eu estou muito feliz porque estamos estudando algo aqui que fala da libertação dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. Você pode se perguntar, o que isso tem a ver com o 6º capítulo de Romanos? Bem, nós não vamos falar muito de toda a libertação de Êxodo, mas nós vamos entrar no assunto falando de Satanás desencorajando o povo de Deus. Depois que ouviram a palavra que Moisés os deu, eu vim para libertá-los, ou palavras assim. E como Satanás, então, decide parar a palavra para que ela não crie raiz e cresça, não tenha um efeito sobre o povo que seja tremendamente positivo. Então, ele ainda faz a mesma coisa, do mesmo jeito hoje. Olha o que eu estou falando. A mesma coisa do mesmo jeito. E para que conhecemos a Ele, entender o que Deus está fazendo, nos ajuda muito nesta jornada em que estamos. Um dos grandes problemas é quando as coisas acontecem e não entendemos o que está acontecendo ou por que está acontecendo, não entendemos porque não entendemos a seção da palavra de Deus que responde a isso. A Bíblia nos diz para não ser ignorante das armas de Satanás. Então, vamos mostrar a você, eu comecei um pouco mais cedo nos capítulos que queremos falar deles, porque senti que eu tinha que fazer isso e está provando ser para mim uma grande bênção e oro para que seja para você também. Então, vamos chegar na área onde vamos discutir a razão pela qual estamos indo até Êxodo e ensinando isso, porque quando fizermos isso, você vai ver como tudo se encaixa e acredito que vai provar que é uma grande ajuda para você como crente, saber das armas de Satanás, das suas obras, como ele trabalha, você não é pego de surpresa. Muito bem, vamos começar em Êxodo capítulo 3, no versículo 18, e vamos continuar. E ouvirão a tua voz. Esta foi a mensagem, e a fé de Moisés em entregá-la foi intensificada com antecedência pela garantia divina de que iria acontecer.
Irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e direis a ele: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, agora deixa-nos ir caminhar de 3 dias pelo deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Os 3 dias de caminho não foi proposto enganosamente por Deus, e sim contribuiu como uma prova para Faraó. E vamos parar bem aqui. E então, olha só, a mensagem está aqui. A mensagem de Moisés era uma mensagem de libertação. Era uma mensagem de libertação. Os filhos de Israel iam ser libertos do peso, do jugo do cativeiro egípcio. Eles eram escravos no Egito. Olha, escravos. Eu não estou falando de servos forçados ou de trabalhadores, escravos e tratados como escravos. O povo de Deus. E Deus diz a Moisés: vá libertá-los, e é claro, pelo poder de Deus. E a igreja hoje, senhoras e senhores, precisa de libertação. Amém. Olha, Amém. As pessoas perguntam: você é um pregador de libertação? Claro que sou, e eles também, mas de uma forma diferente. Eu vou falar para você como. Quando você pensa na libertação, e os pentecostais, né, é o que somos aqui, pensamos em pregadores impondo as mãos em alguém e tomando autoridade sobre espíritos demoníacos, repreendendo, e isso é bíblico, não é errado fazer isso, contanto que entendemos o que está sendo feito. Mas 99% das vezes, ou até mais do que isso, o pregador não entende libertação. O povo não entende libertação. Jesus disse: você conhecerá a verdade e ela vai te libertar, e eles não conhecem a verdade. E não vai haver libertação dessa forma. Amém. Eu não estou dizendo que nunca Deus não faz algo, não sei o quê. Ele pode muito bem fazer, ele deve libertar alguns de vocês de outras formas. Mas ele, por exemplo, Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para curar os quebrantados de coração e pregar o ano aceitável do Senhor. Liberdade aos cativos, perdão. Ele não disse para libertar os cativos, pois só Deus pode fazer isso. Mas ele diz pregar liberdade aos cativos. É o que estamos fazendo aqui, dia a dia, semana por semana, mês por mês, pregando liberdade. Amém. Aos cativos. E, olha, a igreja moderna, pentecostais também, eles não entendem, e na verdade, o que é libertação. Eles não entendem. Eles não entendem o caminho de Deus, como eu falei. Tudo que sabem fazer, eu estava lá e sei. É impor as mãos em alguém, e impor as mãos nas pessoas é bíblico se for feito da forma correta. E repreender, seja o que for, e amarrar, e a pessoa coloca na cabeça: se eu cair para trás no poder de Deus, estou liberto. Não, pode ser que Deus te derrubou mesmo. Mas se você não conhece a verdade, você vai levantar igual caiu. Amém. Você tem que entender o caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? O caminho de Deus é a cruz de Cristo, o que Jesus fez na cruz, e nossa fé. É isso aí. Nessa obra consumada. Entenda, quando ensinamos o que estamos ensinando aqui, que não importa qual o seu problema, você pode ser liberto pelo poder de Deus, simplesmente colocando sua fé em Cristo. Eu estava ensinando algumas semanas atrás no Centro Familiar de Adoração, e deixa eu ler aqui do versículo 6 de Romanos, capítulo 6 de Romanos, e quero que você preste atenção no que eu disse na igreja naquela noite. Romanos capítulo 6, versículo 17, algo assim. Deixa eu ver. Romanos 6, ele disse: libertos do pecado, né? Fica no versículo 18 aqui, ó.
Ele diz, e libertados do pecado. Como isso aconteceu? Como acontece ser libertado do pecado? E eu disse às pessoas, e não vou falar, quero falar para você também. Você quer ser libertados do pecado, seja qual for o seu problema, nessa era aqui. A nossa cabeça pensa que temos que passar por algum tipo de cerimônia, algum ritual, e daqui a pouco vou falar disso, mas olha tudo que Deus exige de você. Simplesmente que sua fé esteja ancorada em Cristo e no que Cristo fez por você na cruz. Só isso. Assim, em Amém. um instante, sua fé, esta é a chave, sua fé. Enoque teve esse testemunho que agradou a Deus. Como que ele agradou? Sem fé é impossível agradá-lo, a Bíblia diz. Então, olha, isso não quer dizer, você pode falar, se minha fé estiver correta, então nunca mais vou ter problema. Às vezes sim, muitas vezes não. Satanás não vai desistir fácil, é uma guerra que você está batalhando. Mas você tem que entrar no caminho certo. Se você estiver no caminho errado, você não vai acabar onde você quer chegar. O caminho certo é a fé. Amém. E é fé em Cristo e o que Cristo fez na cruz. E você, então, entra nessa rota e continue ali. E Satanás te derruba algumas vezes e bate em você e faz tudo que pode, mente para você, te diz que não vale nada e ele fala o que quiser que você acredite, mas se você não parar e continuar crendo, Paulo também diz que você creu de coração na forma de doutrina que entreguei a vocês. E se está no seu coração, você não vai desistir. É isso e aí. no fim das contas você vai vencer. Amém. Escuta aqui, olha, essa é a tolice que os cristãos inventam. Coisas tolas. Eu já falei disso aqui várias vezes durante os anos. Recebi a carta de um pregador e ele falou para mim, isso aqui, olha, é a nova forma de ser liberto. E ele falou que o pregador, que eu conheço muito bem, que era chefe de uma das maiores denominações pentecostais do mundo, que ele tinha começado um programa que era o caminho de Deus e não sei o quê. Aí, olha só, tinham essa convenção gigante de pregadores com centenas de pregadores, suas esposas lá, e o moderador vai lá e diz, dá uma palestra e depois fala, agora pega seu lapisinho. E tem um papelzinho também que eles tinham que levar, ou um negócio para escrever, um caderno. E aí ele fala assim, agora escreva seus pecados aí. Só isso aí já é antibíblico. Paulo falou, esquecendo as coisas que ficam para trás. De qualquer forma, escreva seus pecados. Então, ele disse, escrevemos os pecados. Aí ele falou, eu quero que cada um de vocês, um homem se levante diante de outro homem, mulher na frente de mulher, um olha para o outro, e você vai ler em voz alta esses pecados que você escreveu. Aí ele ainda adicionou, irmão Suega, o meu não era tão ruim quanto os outros, não. Só piora, viu? E você tem que ler em voz alta essas coisas. E olha, é algo que um pregador, coitado, coloca na cabeça, gente. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Certo. E ele diz, agora, depois que você lê seus pecados para o homem na sua frente, a mulher ali na sua frente, aí você tem que rasgar o papel, né, arrancar do caderno, e você tem que rasgar em pedacinhos. Sai rasgando, picotando. Não deixa cair, não. Deixa picotando o negócio aí. Aí você pega, segura em cima da cabeça. E aí, quando eu te mandar fazer isso, deixa cair no chão. E tudo vai cair no chão e começa a pular em cima daquilo.
Isso aí. O que eram bodes? É o quê? Bode ou adulto? O que você falou? Adulto ou bode? É. Então, joga no chão e começa a pular em cima daquilo, louvando a Deus. Tô livre, não sei o quê. Essa é a solução de Deus, o irmão falou para ele na carta. E alguém perguntou, o que você respondeu? Eu sabia muito daquela situação, eu só escrevi e falei para ele, irmão, só existe uma solução para o pecado, que é a cruz de Cristo. Amém. Você não precisa entrar em detalhe a respeito dos seus pecados, não. Mas eu sabia que ele estava feliz, pulando de um lado para o outro em cima de papel, aí eu deixei para lá. Mas você tem uma variação de coisas. Alguns jogam no fogo, e isso evita o problema, não sei o quê. Nada disso é bíblico, senhoras e senhores. As pessoas inventam tudo que é tipo de tolice e, sabe, são direcionadas pelo homem. Eu não sei o que tem nisso aí, mas podemos entrar na mesma parte do mundo, Jim, e anunciar para todos os pregadores. Vamos ensinar sobre a cruz. Nem 10 pessoas iam aparecer. É isso mesmo. Aí vamos chegar a inventar uma bobeirada que eles estão falando e 1000 pessoas correm para lá. O que faz pior, né, irmão Swagger, é que os líderes das igrejas Que estão convidando estas pessoas para eles mesmos entrarem nesses esquemas, né, criados pela imaginação do homem. Não é o caminho de Deus. Eu vou te dar um exemplo rapidinho aqui também. Como missionários, né, apontados por uma das grandes denominações pentecostais, né, no século fomos lá comissionados por eles, e cada 4 anos e voltava para os Estados Unidos, e você requeria, né, lá para a liderança orientação. Isso, a orientação. Aí, né, acho que foi a primeira vez que nós fomos para lá. O líder, né, da denominação falou assim: agora eu tenho um bom amigo aqui, ele tem a psicologia clínica e a esposa dele é psicóloga, e ele teve um colapso nervoso, mas ele começou a estudar a psicologia e queremos fazer deles melhores missionários. Tá bom. Então ele se levanta, né? Não era certo, né? Porque todos nós estávamos assim, né? Enrijecidos. Peraí. Viemos aqui para ouvir mais da palavra de Deus que eles nos deram. Falaram, muito bem. Durante a sua apresentação, todos vocês estão carregando testa de bagagem. O que é isso? Você emoções, e você carregar essas coisas com você. E o que você deve fazer quando você voltar para o campo missionário, olha, nomeia eles e coloca perdoa. Mas tentar lembrar essas coisas que ele disse, né, que me feria, eu estava carregando esse excesso de bagagem, né? Então eu peguei uma malinha. Pois é, haja mala, hein? Aí eu joguei no oceano, tô livre, né? Virei as costas, fui para trabalhar, e no mesmo dia, tarde, os mesmos pensamentos voltaram para mim sobre aquilo e aquilo outro, e um dos pensamentos olha, acho que eu vou querer receber uma carta lá da diretoria. Tinha 3 lá na sua mesa, né? E aí, então, não houve liberdade alguma, na verdade, né? Todos esses esquemas são assim. Mas eu, né, estúpido aqui, não sabendo o caminho para a vitória, que é a cruz de Jesus Cristo somente, e a fé, eu estava tentando, na minha própria força, né, me aperfeiçoar diante de Deus e achar que Ele ia me receber e ter vitória. Eu sabia que Ele tinha comprado para mim, mas... Declaração, sua primeira declaração aí, que na verdade é uma das maiores causas do problema, que a liderança sabe, se posiciona, defende algo desse tipo. É isso mesmo. Eles promovem. É a mesma coisa que eu não lembro nunca o nome desse livro doido aí. Vida com Propósito. A liderança da denominação pentecostal fala: as igrejas precisam abraçar isso, ensinar e não sei o quê. E aí a resposta de
um dos líderes foi que, bem, sabemos que alguns de nós não estamos certos, mas assim, a gente tira o que é bom e deixa fora o que é ruim. Não tem nada de bom nisso aí, não. É muita mentira. É correto. E isso era a resposta ridícula que eles davam. Naquela carta ele disse: nós não acreditamos o que os irmãos Suega está ensinando. Ele falou escrevendo para alguém e mandaram uma cópia para nós. Olha, tem gente que segue a liderança que... Eu não estou dizendo que esses homens não estão salvos, eu sei que estão, mas estão guiando pessoas em um caminho errado. É isso mesmo. Irmão Suega, isso é um insulto para Cristo e o plano de Deus. A gente tentar aperfeiçoar a carne com a carne. Não tem como. Por que que o Senhor foi para a cruz se Isso. nós podemos fazer nós mesmos? Não Ô, Jim, podemos. a maioria dos cristãos não sabe, e nenhum de nós sabe totalmente, quão terrível é o pecado. Precisa-se de mais do que esses negócios tolos aí para nos livrar desse problema. Você precisa do que Jesus fez na cruz do Calvário, 100%. É a única forma. Você coloca sua fé em Cristo e na cruz, então vão haver vezes que alguns desses problemas você acha que pela eternidade vão estar ali, mas se você não desistir e continuar acreditando e continuar com sua fé em Cristo e o que Cristo fez na cruz, você vai ver a vitória em sua vida, sobre qual for o problema. A mensagem de Moisés era de libertação. Amém. E o único tipo de libertação que Deus honra é aquele que glorifica seu Filho Jesus Cristo. E o que Cristo fez por nós na cruz é o único tipo, senhoras e senhores, que qualquer pessoa pode ser liberta de qualquer coisa. Amém, amém. É através de uma simples fé. Ah, mas eu fui ver o médico, não sei o que, o nome do Dima aí. Ah, ele me ajudou. Olha, eu e a Francis voltamos da Índia em um avião cheio de pessoas que tinham ido para a Índia se assentar aos pés dos gurus e ouvir, né, sua sabedoria, que não sei o quê. Se você perguntasse para essas pessoas, e aí, valeu alguma coisa? Ah, valeu, me ajudou e tal. É como o médico não sabe qual é o seu problema, aí ele te dá uma pílula de açúcar e você toma a pílulazinha e alguém pergunta, e aí? Ah, claro, tomei um remédio, não sei o quê. É algo bom, né? Mas temos pregadores dando pílulas de açúcar para as pessoas. Amém. Eu vi ontem, e eu não vou falar, né, de específicos, mas... Ai, meu Deus, talvez eu não deva dizer isso. Mas um pregador na televisão, e eu estava mudando de canal, ele ficou 1 hora inteira promovendo feijão seco. Eu não vou explicar, não, vou deixar para lá. E era a solução de Deus para a humanidade, era a resposta para o seu problema. E, olha, qualquer coisa fora a cruz de Cristo. Olha, irmão Suega, né? Muitas vezes os pregadores e também os crentes, né? Os cristãos se associam em fazer alguma coisa para a libertação. Exato, né? Apropriando a libertação, fazendo algo. Mas Jesus, ele pregou a libertação. Em outras palavras, né? O crente, ele pode crer na verdade. Exato. E é isso que Jesus quis dizer quando ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Perdão, eles precisam ouvir a verdade primeiro. Exatamente. Como você estava descrevendo a resposta onde esse pregador estava picando o papelzinho, jogando no ar e pisando. Olha, me lembrou de um testemunho que escutei de uma pessoa que estava indo para esses encontros com Deus, não é? Mesma do G12. coisa, mesma né? coisa. Eles fazem essas coisas. Eu nunca estive, mas eles estavam falando, né? Como é que funciona? Eles têm que escrever os pecados num pedaço de papel, Sim. né? E pelo pecado você corta aquele pedaço de papel e eles vão ter uma cruz de madeira. E eles falam, pega o papelzinho e coloca lá na madeira de cruz.
E com certeza isso vai trazer libertação do seu pecado. Isso é transformar a cruz de Cristo em amuleto. É isto mesmo. Um amuletinho, né? Vou dizer, amuletinho da sorte. E isso é pecado, isso é coisa do mal. Isso é do capeta. Este fazer as obras é o que as pessoas querem. Isso. Entendeu? O problema real é que eles, na verdade, não entendem que não há absolutamente nada que você possa fazer para se autolibertar do pecado. Não tem nada. É por isso que a fé em Deus, o que Jesus fez, é a resposta. Certo. Porque Ele fez, e se nós simplesmente crermos no que Ele fez, colocarmos a nossa fé lá, naquela libertação, então vamos nos apropriar e não há nada que precisamos fazer a não ser crer no que Ele já fez. Deixa eu ler para você algo que está em nosso comentário de Êxodo, que fala a respeito desse problema. Diz que as boas novas de alegria que Moisés levaria a Israel: eu vou te remover da aflição do Egito a uma terra que mana leite e mel. Era a mensagem. E Moisés o libertou através da certeza divina de que eles acreditariam. Agora, quando Deus disse a Moisés que os anciãos de Israel creriam na sua mensagem, diz que Moisés tinha expressado temor que não acreditariam. E eu sei como é isso, viu? Expressar temor que não vai dar certo. E eu tenho perguntado ao Senhor. Comecei a perguntar a Ele. E pedir que o Senhor coloque alguns pastores de mega igrejas para verem a mensagem da cruz. Glória a Deus. Que eles tenham uma influência sobre um grande número de pessoas, que eles venham ver a verdade desta tremenda vitória que Cristo venceu na cruz do Calvário. É o que tenho orado. Senhor, esse homem, seja quem ele for, onde quer que ele esteja, que tem uma grande igreja, que o Senhor dê a ele esta mensagem, ajude-o a entender e crer que ele vai ser um emissário para levar a outros. Eu creio que Deus vai responder esta oração. A ideia é que os corações dos homens estão nas mãos de Deus e Ele é capaz de trazer aquilo que Ele quer e sem infringir sobre o livre arbítrio de ninguém. Pelo menos é uma das razões pela qual devemos buscar a liderança do Senhor para que nos guie. Como crentes, nunca devemos confiar em nossa própria sabedoria, habilidade ou força. Nosso conhecimento de situações é limitado, enquanto o conhecimento de Deus é ilimitado. Nossa habilidade também é muito limitada, enquanto a habilidade de Deus é ilimitada. Devemos confiar nele e buscar a face dele sobre tudo que fazemos, sendo pequeno ou grande. É fácil de ver aqui que Deus já tinha coisas planejadas. Entenda, Deus não está de um dia para o outro mudando de ideia. Ele tem as coisas sob controle. E através de presciência sabia o que aconteceria. Tudo que Moisés tinha que fazer é seguir o Senhor, foi o que ele fez. E é a mesma coisa conosco hoje, porque Deus não muda e Ele não precisa mudar. Amém. As coisas estão sob controle para nós e aquilo que Ele planejou com certeza vai ser conquistado se cooperarmos com Ele. Por isso, caminhar em fé. Mas lembre-se, precisa haver cooperação da nossa parte e essa cooperação se resume em uma palavra: fé. Glória Agora a eu Deus. quero repetir. E eu cresci durante o movimento de cura dos anos 50, 60, e Deus usou para tocar o mundo de verdade. Não foi uma farsa, foi um mover poderoso do Espírito Santo. Eu lembro que eu não ia, pois eu era criança, mas Gale Jackson foi para New Orleans, Louisiana, e se eu me lembro bem, tinha uma igrejinha pentecostal lá, Assembleia de Deus, na cidade de New Orleans, e tinha mais ou menos 35 ou 40 pessoas, só, olha, de toda a cidade. E ele levantou essa tenda, uma das maiores do mundo, em Nova Orleans, sem a ajuda de ninguém, porque ninguém ajudava. Certo. E aí, eu não sei se o Gale Jackson conhecia as mentes católicas, mas os católicos acreditam que Deus cura.
É estranho, mas acredito. E tinha pouca gente no começo, mas começou a crescer e crescer, até que encheu aquela tenda noite após noite. E motoristas de táxis sabiam exatamente aonde ficava aquela tenda, porque quando entravam no táxi, me leva para aquela tenda. E o homem e sua esposa, que se tornaram amigos da Francis, e meus amigos também, os dois agora já faleceram, mas ele era motorista de táxi e estava custando para colocar comida na mesa. E aí toda pessoa que entrava no táxi, ele falava, me leva para a tenda, e ele levava, é claro. E aí ele começou a pensar, o que está acontecendo nessa tenda, hein? E ele e a esposa dele foram, e para resumir a história, os dois foram gloriosamente salvos. Glória a Deus. No fim das contas, batizados com o Espírito Santo. Glória e a Deus abençoou aquele homem tremendamente. Ele começou negócio após negócio e foi abençoado abundantemente. Olha, mas o grande mover de cura divina tocou o mundo. Olha, parte do mundo onde eu vivia, eles não vieram para lá, mas aonde o Jim estava, olha, em Phoenix, no Arizona e tal, e haviam essas grandes reuniões que colocou o Pentecoste no mapa. Olha, trouxe, né, do lado errado da linha do trem, e viram milhares e milhares de pessoas salvas. Mas eu fui criado em meio a isso, e é bom e maravilhoso. Glória a Deus. Mas pouco a pouco nós aprendemos que é a medida da sua fé. Nós não entendíamos nada de objeto de fé. Era somente, ensinavam, tenha fé e Deus vai te curar. Isso é verdade, até um certo ponto. E nunca escutei nada a respeito do objeto correto de fé. Simplesmente diziam, se a sua fé puder subir o bastante, mas como é que eu vou subir a fé? Como é que eu vou... Minha fé, você não tem um termômetro que você mede a fé? E tudo que sabíamos fazer é ler mais da Bíblia. E é bom, abençoa as pessoas, te ajuda, e as pessoas têm que fazer isso. E ajuda a subir sua fé, mas não vai trazer o que você imagina. Porque, olha, a história vai se evoluir na palavra rema e tal. Que você vai subindo sua fé até um certo nível e recebe grandes coisas, entendeu bem? Você sabe do que eu estou falando, né, Carl? Certo. E tivemos que chegar a um lugar da forma mais difícil e entender que não estava certo, isso não é bíblico. Os discípulos perguntaram a Jesus, aumenta a nossa fé. Ele olhou para eles e falou, se você tivesse fé como um grão de mostarda, você daria ordem àquela árvore para se mover daqui, ser lançada no mar, e isso aconteceria para você. Palavras assim. Ele estava dizendo para eles que não é a quantidade de fé, mas a qualidade da sua fé. Amém. E quando finalmente aprendi que o objeto de fé deve ser Cristo e Ele crucificado, e deve continuar em Cristo e Ele crucificado, nunca deve ser removido para nenhuma outra coisa. Esta é a mensagem da libertação. Irmão Swagger, eu nunca escutei este termo antes de vir para a mensagem da cruz, né? O objeto da sua fé. Nem eu. Eu nunca escutei isto antes do ensinamento na mensagem da cruz. Porque a nossa fé estava espalhada, né? E assim como o senhor sugeriu, tentando elevar... faria tudo que você sentia que tinha que fazer, orar mais, ler a Bíblia, jejuar, mas isso ia elevar a sua fé. Exato. Mas não entendendo realmente que a qualidade da sua fé, que ultimamente, né, vai acabar, no final das contas, sendo objeto, né? O que você crê. Onde está a sua fé colocada? Isso aí. Isto é objeto da sua fé. O objeto da fé tem que ser Cristo e Ele crucificado. Por isso Paulo disse que eu não vou me gloriar somente na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual foi crucificado para o mundo e o mundo para mim. É por isso que ele falou, estou determinado a não conhecer nada entre vós, senão Cristo e Ele crucificado. É por isso que ele disse, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, entendeu? Deve ser o objeto da nossa fé. Ele disse, pregamos Cristo crucificado.
Ele não disse pregamos só Cristo, mas pregamos Cristo crucificado. Sim, ele disse para os judeus é uma pedra de tropeço e para os gregos ou gentios é loucura. Mas pregamos Cristo crucificado, pois é a única resposta. E senhoras e senhores, isso deve ser o objeto da nossa fé. Voltamos já. Estamos de volta. Jimmy, eu quero que você leia outra vez o versículo 18. E ouvirão a tua voz. Esta foi a mensagem e a fé de Moisés em entregá-la foi intensificada com antecedência pela garantia divina de que ia acontecer. E irás tu... Perdão, Jimmy. Sim. Lembre-se que 40 anos antes não acreditavam naquilo. Moisés não acreditou. Mas agora estava no tempo de Deus. Mas que promessa que é, não é? Eles irão ouvir a sua voz. Eu acho que também isso é verdade hoje. 3 coisas devem acontecer. Em primeiro lugar, Moisés tinha que ser convencido, né? E isso foi um trabalho muito difícil em si mesmo, né? Porque ele estava relutando. Mas também os israelitas tinham que ser convencidos. Certo. E Faraó e os egípcios também tinham que ser convencidos. E isto é a promessa. Eles ouvirão. Isto não é simplesmente ouvir fisicamente, mas está falando de crer. E eles irão obedecer. Então, que promessa que é esta para Moisés e para nós hoje? Eles irão ouvir e irão reconhecer. Eles irão obedecer, crer na palavra de Deus que está sendo pregada. Eu quero que você note algo que está nesta passagem, segue o que o Davi falou aqui. É tremendo para mim. Continue, Jim. Sim. E irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e direis a ele: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, agora, deixa-nos ir caminho de 3 dias pelo deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. A primeira coisa que Moisés diz para Faraó é sacrifício. Pare para pensar nisso. Ele chegou até Faraó, sacrificando a cruz, a mesma coisa. O cordeiro sendo oferecido representava o que Cristo faria na cruz do Calvário. Então, a motivação dele, a fundação de tudo que ele estava fazendo com Faraó, era pelos meios do sacrifício. Foi a primeira coisa que Faraó falou. E ele não estava interessado, é claro, naquilo, não estava nem aí para aquilo, e por aí vai. Mas ainda assim, é isso que o Senhor deu a Moisés para entregar a monarquia mais poderosa na face da terra, o sacrifício. Deixe-nos ir para irmos de uma jornada de 3 dias pelo deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Essa é a mensagem. Isso aí, é a mensagem na época e hoje também. Nunca mudou. Sim. E a igreja está mudando, mas nós vemos as pessoas gastando milhares, milhões de dólares, sabe, em programa de televisão. E qual que é a mensagem que é dada? Boa pergunta. Todos os tipos de coisas diferentes, né? Comprar feijão seco. Você pode ter o que você quiser confessar, né? Todo tipo de mensagem. Mas esta é uma mensagem que precisa ser pregada. Esta é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da cruz, como você falou, milhares de dólares são gastos com televisão e com rádio, né? E a mensagem que é passada, eu não vou falar sempre, mas a maioria das vezes, eu acho que não estou errado dizendo isso, não é a palavra de Deus. Não. É sobre o evangelho, mas não é o evangelho. Certo. E não vai fazer nada de bom para ninguém, não vai ajudar ninguém, não vai. Eles ainda vão continuar presos, continuar nas trevas, continuar, né, debaixo do poder da natureza pecaminosa, porque somente a cruz é a solução para os dilemas do homem. E não são muitos que estão pregando. Como eu vi ontem mesmo na TV,
aquilo me deixou muito triste de ver tempo na televisão desperdiçado desta forma. Precisamos mais do que uma mensagem motivacional, mais do que uma autoajuda. Precisamos mais do que uma psicologia, precisamos mais do que a palavra rema. Precisamos da verdade. Verdade, do evangelho. é mesmo. Irmão Swagger, o que é que está no homem? Talvez você não possa responder, talvez você possa. Eu espero, né, que para mim e também para outros telespectadores. O que está no homem que faz tão difícil para simplesmente crer o que Deus disse? O que é? É muito fácil para ele acreditar em coisas tolas, né, que mencionamos aqui, rasgando papelzinho, certo. Não sei o que e tal. Sim. É muito fácil crer nisso. Acho que você respondeu muito bem aí, Carl. O homem quer fazer algo. Sim. Ele quer seguir uma rotina, cerimônia, tudo isso é cerimônia. A fé é algo que está em Deus. Você não faz nada, senão evidencia a fé em seu coração para com Deus. E é isso que Deus exige, porque é tudo que o homem pode fazer, que vai ter aquilo que Deus fez por nós e disponibilizar isso. Nós recebemos pela fé, só isso, é assim. Então, a carne, a carne é chamativa a carne. Quando um pregador aparece com essas coisas tolas, aquilo chama a atenção da carne, né? Ah, rasga o papel, pula pra cima e pra baixo, agora eu tô livre, não sei o quê. Agora eu preguei lá num pedaço de pau que tem forma de cruz, colei ali, ou joguei no foguinho, não sei o quê. E aí pensamos que fazer essas coisas, essa bobeirada e tal, que aquilo, e você não encontra nada na Bíblia que fale Com disso, certeza. nenhuma dessas coisas. Mas este é o problema, é a ignorância, não há um entendimento do caminho de Deus através da cruz. Você deu uma ilustração, eu lembro, um tempo atrás, de um casal. Eu acho que estava na Inglaterra e eles sacrificaram tudo para ter um bilhete para ir para o navio para vir para a América. Certo, é mesmo. E eles, tinham a sua cabine lá no navio e vieram. Eu acho que nos navios naquele dia demorava 3, 4 semanas para atravessar o Oceano Atlântico. Sabe? Vocês, uma vez saindo lá de Nova York e o porto, né? Uma pessoa chegou para eles, né? E ele viu, né, alguns migalhas de pão no chão e ele perguntou, ele estava caminhando ali e perguntou o casal, né, o homem e a esposa dele, não lembro se eles tinham filhos ou não e tal, e perguntaram, o que isso quer dizer, o que vocês estão fazendo? Aí eles falaram assim, esse é nosso almoço. Aí ele falou, como assim almoço? Aí ele disse, não tínhamos dinheiro para comprar comida, só tínhamos dinheiro para passagem, né? E ele falou, você está comendo esse restinho de comida? Ele falou, tá ficando difícil também, viu? Tá quase difícil de comer, meio cheio de fungos. Aí ele falou, você sabia que quando você comprou sua